Olá, que a graça e a paz de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja com cada um de vocês. E eu quero hoje continuar refletindo com vocês sobre personagens ao redor da cruz. E nós queremos olhar hoje em especial para um texto de João, capítulo 20, os versículos 19 a 23, que nos diz assim: Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos seus líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados. O texto de João então nos relata que os discípulos estavam atrás das portas trancadas porque eles estavam com medo. Mas qual era o medo deles? Jesus havia sido levado, sofrido, morto na cruz, e os discípulos, por sua vez, tinham medo que acontecesse algo com eles. Ao ressuscitar, Jesus ele rompe a parede da morte, trazendo à luz a vida e a imortalidade. Mas que presente tremendo o Senhor trouxe para os seus discípulos. Os discípulos eles estavam ainda de luto. E nós também, quando estamos de luto, também ficamos trancados por alguns dias, refletimos sobre o momento que passamos, nos sentimos tristes, desanimados e por vezes também sem esperança. E antes mesmo que os homens que estiveram com Jesus no caminho de Emaús pudessem relatar a sua experiência, Jesus apareceu no meio dos seus discípulos, já então ressurreto. E imagine o espanto deles. E nesse encontro os discípulos e também nós somos presenteados com alguns presentes. E é eles que nós queremos receber hoje. Terceiro domingo de Páscoa. O primeiro presente que nós recebemos é a paz. Os discípulos ainda se esforçavam para registrar os acontecimentos dos últimos dias e daquele dia em especial. Os primeiros encontros com o ressurreto nos dão pequenas indicações para reconhecer uma fé que estava despertando novamente. Os discípulos devem ficar sim juntos, especialmente nos momentos difíceis. Mas os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles se distanciaram do grupo e nós não sabemos por que ao certo fizeram isso. Mas logo após reconhecerem que Jesus estava vivo, eles retornam para com os demais. E era o momento então de eles estarem juntos. Mas quando Jesus falta nas suas vidas, parece que tudo falta. E eles se dão conta de que não sabiam mais continuar, pois haviam construído as suas vidas sobre a presença constante do Mestre. E ao anunciar paz esteja com vocês, Jesus mostrou-lhes suas mãos e o seu lado. Assim, eles acalmaram seus corações. Acalmaram-se porque viram as marcas da morte na cruz. Acalmaram-se porque sabiam que ali estava o Mestre. E para aqueles que possuíam alguma dúvida, Jesus deixou que tocassem as suas feridas. Mas por que Jesus mostra as suas marcas? Agostinho nos afirma assim: Ele ressuscitou com suas feridas curadas e suas cicatrizes mantidas. Por isso ele julgou útil para os seus discípulos que suas cicatrizes fossem mantidas,
para que por meio dela as feridas dos corações fossem curadas. Jesus manteve as cicatrizes para que seus discípulos tivessem a chance de perdão da sua incredulidade. Assim Jesus fez, pois sabia que seus discípulos não haviam entendido a sua verdadeira missão. De forma tão simples e discreta, Jesus veio aos discípulos. Jesus fala com eles que estão assustados, que haviam falhado, que haviam fugido quando deveriam ficar firmes. Ao anunciar paz seja convosco, ele não faz nenhuma advertência, apenas anuncia a paz, era dela que eles estavam precisando. E é de paz que nós também hoje precisamos. Nós também somos tomados de medo, nós também temos medo. Nós não somos diferentes dos discípulos. Paz seja com vocês. E essa paz também está relacionada com outra dádiva, outro presente, o segundo, a alegria. Não é simplesmente um sentimento de felicidade, mas uma alegria que vem da paz do Senhor. Jesus deu aos seus discípulos um auxílio na fé. E mostrando-lhes as suas mãos e o lado, Jesus mostrou aos seus discípulos que ele sim conquistou a paz. Finalmente estava claro para os discípulos, ele é o Senhor, ele vive. Alegrem-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eles ficaram felizes. E a ressurreição de Jesus, ela quer nos dar essa profunda alegria. Jesus nos conduz da tristeza para a alegria. E os discípulos no caminho de Emaús, Jesus ia com eles e seus corações são aquecidos. Diz a palavra que lhes ardia o coração enquanto lhes falava das Escrituras. Gratos e felizes, eles reconheceram que a palavra de Deus os tirou da tristeza. Com grande alegria voltaram para Jerusalém para compartilhar com os outros. A alegria compartilhada, ela é dupla alegria. O terceiro presente que recebemos é a missão. Jesus repete a sua saudação e isso demonstra o quanto é importante a paz do Senhor aos seus discípulos. Com essa paz, pode-se começar a missão. A ordem missionária foi o mandamento mais importante que Jesus deu aos seus discípulos depois da ressurreição. Em Atos 1:8 nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é interessante que Jesus compara o envio dos seus discípulos ao mundo com o seu próprio envio, porque ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus quer preparar os seus discípulos a continuar a sua missão. A missão, ela iniciou por João Batista e deve continuar com seus discípulos, os discípulos de Jesus. E é por isso que Jesus permanece com eles alguns dias. E é necessário que estes homens entendam e creiam na ressurreição de Jesus e passem a anunciar que, assim como eles têm a chance de perdão dos seus pecados, cada pessoa que confessa de coração em qualquer lugar também tem a mesma oportunidade de perdão. Todos nós temos esta oportunidade. E o quarto presente é o Espírito Santo. Jesus sabe que seus discípulos só conseguiriam realizar a tarefa na plenitude do Espírito Santo. Por isso ele soprou sobre eles para que recebessem o Espírito Santo. O fato de Jesus ter soprado o Espírito Santo sobre seus discípulos antes do então oficial dia de Pentecoste, quando vem o Espírito Santo, ele foi como se um adiantamento de uma dádiva muito mais ampla.
E aqui se começa então a cumprir o que Jesus também prometeu na sua palavra. Em João 14:16 ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. O apóstolo Paulo ressalta em Efésios 5:18: enchei-vos do Espírito. Isso significa que devemos dar espaço para o Espírito Santo habitar em nós e nos capacitar para a sua missão. No trabalho junto com o Espírito Santo, aprendemos também a organizar a nossa vida, a mantê-la em ordem. Aprendemos então a perdoar, a confessar os nossos pecados e a vencer as dificuldades. Significa que assim estaremos sensíveis aos impulsos silenciosos do Espírito Santo e passaremos a obedecer. Jesus renova a esperança dos discípulos e de todos aqueles que estavam tristes. Assim Ele também quer renovar a nossa esperança. Ele quer devolver a cada um de nós a sua alegria. A Páscoa não foi o encontro dos discípulos com Jesus, nem nós que o encontramos, mas Páscoa é o encontro dele conosco. É ele que vem ao nosso encontro, é ele que se revela a nós. Nós somos chamados a anunciar a paz que ele nos dá, a viver a alegria da sua ressurreição. Somos enviados a propagar o evangelho da salvação, e isso é missão. Em obediência ao seu chamado, sendo capacitados pelo seu Espírito Santo. Que estes presentes dados pelo ressurreto possam fazer parte da nossa vida. Que você possa meditar sobre isso e que Deus te abençoe. Amém. Convido você ao momento de oração. Querido Deus e Pai, obrigado pelos presentes que nós recebemos a partir da Tua Palavra. Neste dia, mais uma vez, a Tua Palavra fala ao nosso coração. E nós somos presenteados com a Tua paz, com a Tua alegria, com a presença do Teu Espírito Santo, mas também nós somos presenteados com a missão, com sermos capacitados por Ti para exercer esse levar o Teu Evangelho a todas as pessoas. Obrigado, Senhor, por esses presentes. Obrigado porque em Ti nós podemos experimentar a paz que só Tu pode nos dar. A alegria da salvação, porque, ó Senhor, nós podemos desfrutar disso na nossa vida hoje. Assim, Senhor, que nós possamos seguir certos de que Tu estás conosco, de que Tu nos direciona, nos abençoa, nos indica o caminho, se faz presente na nossa vida. Assim, Senhor, também queremos lembrar ao Senhor de todos aqueles que necessitam de Ti. Lembramos dos doentes, dos enlutados, dos tristes, daqueles que são abatidos por medo, por insegurança, de todos aqueles, ó Senhor, que têm se sentido perdidos. Que Tu possas ir ao encontro de cada um, que Tu possas, ó Senhor, dar a eles a Tua paz, encher os seus corações de alegria, que Tu possas, ó Senhor, devolver a eles, ó Senhor, a motivação, que eles possam se sentir capacitados para continuar também a sua missão. Senhor, daqueles que necessitam ser curados, que Tu os cure, que Tu, ó Senhor, se faça presente. E se necessário for, ó Senhor, carregue-os no colo nesse tempo que lhe é difícil. Senhor, sê com cada um que clama por Teu auxílio, por Tua ajuda. Amado Deus, caminha conosco, nos fortaleça e nos dê, ó Senhor, a certeza de que nós podemos confiar e contar contigo. Sempre, ó Senhor, em todos os momentos. Assim, nos acompanhe, nos dirija na Tua graça e na Tua paz. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Que assim Deus te abençoe, Deus te guarde, tenham todos uma abençoada semana e que Deus assim possa orientar o teu caminhar. Receba o meu abraço e até o próximo encontro.